Para se desenvolver espiritualmente, o ser humano não precisa apelar. O desenvolvimento espiritual não é uma apelação, mas um caminho natural que o ser humano vai seguindo através da sua vida interior, ouvindo a sua intuição. É algo muito natural, muito simples. Não precisa apelar, não precisa partir para rituais, sacrifícios, uma série de cultos aí que as pessoas praticam. Não é preciso entrar em seita, em grupo, inúmeras coisas existem por aí no mundo do esoterismo, do ocultismo, das magias, ou os dogmas religiosos das igrejas. Nada disso o ser humano precisa. Ele não precisa apelar. Deus não quer apeladores. Deus não quer esse tipo de gente, mas apenas seres humanos abertos intimamente para a sua luz que perpassa toda a criação. Pensemos o sol. O sol irradia a luz e as plantas captam essa luz para fazerem a sua fotossíntese junto com a água, produzindo o seu alimento. Mais ou menos assim somos nós, seres humanos. Nós precisamos captar a luz de Deus com a intuição, com a vida interior. Isso é tudo que precisamos. Não é necessário virar ocultista, praticar magia, seja de que tendência for, fazer rituais, contactar seres de outras dimensões, fazer viagem astral. Nada disso o ser humano precisa. De nada adianta fazer tudo isso se o ser humano não alcança a sintonia interior. E justamente essas coisas que impedem o ser humano de alcançar a sintonia interior. Porque alcança a sintonia interior quem não se prende a essas coisas, quem não vai por esses caminhos e percebe que a coisa precisa ser efetuada dentro de si, numa constante vigília, numa constante oração. Isso é tudo que o ser humano precisa fazer. É simples assim. É simples assim. É preciso ser como uma criança. Cristo falava isso. Abdruxim a cada instante em sua obra Na Luz da Verdade reiterava essa sentença. O que quer dizer ser como uma criança? Ser um boboquinha? Ser um bobinho? Não. Significa ter aquela espontaneidade de coração como a criança, a verdadeira criança que não mente. Aquela criança que não tem a sua infantilidade prostituída pelas coisas externas, ela tem uma pureza de coração e ela não mente. Se o pai e a mãe mentem diante da criança, ela vai lá e desmente os pais e desmascara os pais na frente dos outros. Uma verdadeira criança é isso, é assim, procede dessa forma, porque não consegue ser diferente. Ainda não foi prostituída e condicionada pelo mundo, pela sociedade, pelas tendências, pelo sistema, seja lá como você quiser denominar isso. Então, é fato que o ser humano precisa se tornar uma criança, uma criança na obra de Deus, que tem uma pureza
de coração. Quando eu falo ser uma criança, não me refiro a esse modelo de criança dos dias atuais, né? Que o que observamos aí é tudo menos crianças. Crianças que não são crianças, né? Então, essa infantilidade natural que permite a criança ser verdadeiramente, este é mais ou menos o estado de espírito que o ser humano precisa alcançar em sua vida de adulto. Mais ou menos não de forma completa, na verdade. Então, muitos vão pensar assim, então o indivíduo vai ser como uma criança pura, mas onde fica o lado intelectual, onde fica a sua cultura, onde fica o conhecimento, a ciência e a filosofia, se o ser humano deve se tornar assim? Bom, se o ser humano se torna puro de coração assim, ele vai externalizar com palavras simples aquilo que se passa dentro dele, de forma direta e objetiva, e isso fará um sentido. Isso terá uma aplicação em sua vida e na vida de outras pessoas também. Terá uma utilidade espiritual. Sendo que, por outro lado, toda essa complexificação científica, filosófica, teológica, do mundo do ocultismo, do esoterismo, tudo isso, no fim das contas, não acrescenta nada à vida do ser humano. Então, o que adianta ele se intelectualizar tanto, se aculturar tanto, encher a sua mente com inúmeros saberes, se isso, no fim, acaba gerando um bloqueio da sua criança interior, ou seja, dessa pureza de coração? Do que adianta se entupir com tantas coisas, se o ser humano, por fim, acaba submergindo e naufragando nesse mar de vaidades? Então, pensemos um pouco sobre isso, sobre o que fazemos, sobre o que adquirimos, o que colocamos em nossa mente, o que lemos. Tudo isso precisa ser pesado com a intuição, se realmente vale a pena, se realmente isso leva o ser humano para algum caminho, para algum lugar. Então, é necessário alcançar essa simplicidade de coração. E não é preciso apelar para se desenvolver espiritualmente. Aqueles que apelam partindo para o esoterismo, para essa espiritualidade mercadológica, partindo para o ocultismo, ou os dogmas religiosos, as ideologias, as tendências políticas, os modismos, todos esses apeladores que estão aí apelando, o que no fim das contas estão buscando? Um atalho para a salvação, sendo que não existem atalhos para a salvação. O caminho da salvação precisa ser trilhado integralmente, do começo ao fim. E como se trilha esse caminho? Como se trilha esse caminho? Enchendo a mente com um monte de coisas, apelando com um monte de coisas e apelando para um monte de coisas? Esta é a forma de percorrer o caminho? Não. A única forma de percorrer o caminho é intuindo ele dentro de si. Prestem atenção. A única forma de percorrer o caminho é intuindo ele dentro de si. A cada passo, a cada curva, a cada reta, a cada subida, a cada descida, a cada ponte, a cada pontilhão. O ser humano, ao longo da caminhada, precisa manter-se vigilante constantemente para ir intuindo
as coisas, porque é ao longo do caminho que se recebe as respostas. O caminho espiritual não é como o manual de uma máquina ou a receita de um bolo ou de alguma comida. O caminho espiritual não é uma receita, não é um manual. É uma coisa que o ser humano vai fazendo ao longo da caminhada, cada um do seu jeito, na sintonização constante. O único modo do ser humano conseguir trilhar o seu caminho espiritual é mantendo a sua sintonia, a sua frequência, a sua vibração, para poder estar no fluxo da vida. O caminho é o fluxo da vida. E para estar no fluxo da vida, interagir com o fluxo da vida e seguir com ele, é preciso estar sintonizado e desprendido. Aquele que adota ideias pré-concebidas, aquele que se prende a uma ideia pronta, ele não trilha esse caminho porque ele coloca pedras em meio ao caminho, no meio do caminho, com as ideias que colhe fora de si, seguindo alguém, seguindo alguma tendência. Então, para se desenvolver espiritualmente, o ser humano não precisa apelar para nada, não precisa fazer uso de ferramenta alguma, mas apenas ouvir a sua intuição. Mas para ouvi-la, é preciso viver no movimento constante do espírito. Porque assim que o ser humano adormece, ele perde a conexão. E perdendo a conexão, ele perde a capacidade de intuir. E se ele perde a capacidade de intuir, ele não consegue mais seguir o seu caminho, acaba entrando em atalhos e se perdendo por fim. E muitas pessoas querem comprar uma receita pronta, na religião, nas ideologias, nos partidarismos, no esoterismo, no ocultismo, nas seitas, nas tendências, na prática de rituais, a viagem astral. Muitos acreditam que praticando a viagem astral de forma forçada, durante a noite o ser humano vai obter respostas, sendo que ele vaga pelo mundo das formas de pensamentos que são resultantes da própria atividade mental humana, é todo um mundo de ilusões. Não são os planos da luz que os praticantes da viagem astral frequentam, mas sim planos próximos à Terra, planos trevosos, onde existe uma encenação de luminosidade. E quantos são enganados por isso, acreditando que este é o caminho? Não, o único caminho é intuir. Aqui na carne, no sangue, acordado, nós estamos encarnados aqui, e é na matéria grosseira mais densa que precisamos em carne e sangue fazer o nosso trabalho, para depois, quando desencarnarmos, irmos para o próximo degrau, e depois para um outro degrau, e para um outro degrau, e assim adiante, até voltarmos ao reino espiritual. É preciso trilhar, é preciso pisar, é preciso pisar em um degrau de cada vez. Não adianta agora já querer viver num outro plano. É preciso viver aqui na matéria grosseira densa, mantendo-se intuitivamente aberto para outros planos, mas vivendo aqui, receptando desses planos mais elevados as orientações intuitivamente, sim. Isso o ser humano precisa fazer através da vigília constante, sem apelar, sem partir para as apelações,
sem virar um apelador. Porque Deus não quer apeladores, Ele nem precisa deles. Os apeladores são fracos, que querem um atalho, querem uma receita pronta, mas que não trilham o seu próprio caminho. Então compreenda que o desenvolvimento espiritual, ele é mais simples do que as pessoas pensam em sua maior parte. Exige apenas espontaneidade, exige apenas aquela pureza de coração, exige de nós sermos como uma criança que não mente, que não engana, que tem uma pureza natural, sem apelar, sem forçar a barra. Esta é a espontaneidade que precisamos desenvolver ao longo da vida. Não precisamos de rituais, não precisamos de coisa alguma, precisamos apenas ser. Quantos que ficam aí praticando rituais, mas na verdade nem são? Nem são, estão longe, distantes de si, apenas no cabeção. O cabeção é que sugere todas essas coisas, porque o cabeção ele precisa o quê? Da encenação externa, do ritual, da seita, dos dogmas religiosos, do esoterismo, do ocultismo. O cabeção ele se apega a tudo isso, ele quer isso, porque isso lhe confere uma falsa sensação de grandeza, sendo que a única grandeza está na simplicidade de espírito, na honestidade de coração, em ser como uma criança. Para que coisa mais grandiosa do que uma criança que é verdadeiramente uma criança, que com poucos saberes tem bondade no coração e faz a coisa certa, não mente, não engana e não pratica o mal, mas simplesmente diz a verdade. Para que grandeza maior do que essa? Para que coisa maior do que essa? E se nós, na vida adulta, conseguíssemos desenvolver este estado de espírito, conseguiríamos a salvação tranquilamente, sem esforços, sem a necessidade de apelar. Uma criança verdadeira não apela, ela simplesmente é. Já uma criança maldosa apela, porque a infantilidade nela está prostituída, vendida e perdida. Então ela apela, ela escandaliza, ela incomoda, ela desobedece, ela desrespeita porque quer chamar a atenção. Mas o ser humano não precisa chamar a atenção, ele não precisa apelar. Precisa apenas ser. E para ser, é preciso ouvir a sua intuição, porque a intuição é o ser. A intuição é o ser. E este é o caminho que leva o ser humano ao desenvolvimento espiritual. Um caminho simples, que exige apenas simplicidade de coração e não essa complexidade mental que apenas atrapalha e afasta o ser humano de si mesmo. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!